Paz a todos, um bom dia. Aqui quem vos fala é o irmão Jean e eu quero deixar uma reflexão de Gênesis no capítulo 4, verso 25 e 26, que diz assim: Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. É interessante que se você tivesse conversando com Adão e Eva pouco tempo depois ou pouco tempo fora do jardim, você ia conhecer e saber o que é que eles estavam pensando. O fato de Eva ter colocado, tido a ideia de colocar no lugar de Abel, mostra que eles tinham em mente a ideia de voltar para o jardim. Por quê? Porque o sacrifício que havia sido aceito tinha sido o sacrifício de Abel. O sacrifício de Caim havia sido rejeitado, mas o de Abel havia sido aceito. Então, uma vez que eles sabiam que Deus havia aceitado um dos seus filhos, eles pensavam em alcançar o favor de Deus. E o que era o favor de Deus para ele naquele momento? Se você falasse para Adão a respeito do céu, a respeito do Apocalipse, essas coisas, ele não entendia nada disso. Por quê? Porque não havia essa teologia, essa revelação ainda não havia chegado até ele, até porque não era para ele, mas para ele, o que é que significava o melhor? O que é que significava céu? O que é que significava adoração? Significava voltar para o lugar de onde saiu. Então, parece que a ideia do texto está transmitindo que eles estão pensando em colocar outro filho no lugar de Abel, pensando em voltar para o jardim, ou voltar para ter o favor de Deus da maneira como eles tinham antes de ser expulsos. Essa é a ideia. Bom, pensando nisso, existe algo no Antigo Oriente que eu falei em um outro áudio esses dias com o pessoal, chamado transmissão oral. A transmissão oral era aquela narrativa a respeito não somente do Jardim do Éden, mas aquela narrativa patriarcal a respeito das suas histórias dos seus ancestrais. Né? Eu até falei como é que o povo de Israel tinha a memória quando chegou lá no Egito, se eles não tinham a escrita ainda, né? Se a escrita ali só Moisés tinha naquela circunstância ali. Então, é porque as memórias haviam sido conservadas por algo chamado transmissão oral. Então, a transmissão oral, com essa ideia do Jardim do Éden e de o homem voltar para um paraíso, ela vai permear no Antigo Oriente e vai transformar a sociedade, a política, a religião do mundo antigo. Não somente em Israel, mas em todos os povos que vão surgir com esse mesmo ancestral comum que era Adão, que vai narrar essas histórias de um Deus que descia do céu para visitá-la num jardim para os seus descendentes, e dos seus descendentes vão surgir as tribos que vão se espalhar pelo mundo. É por esse motivo que você vai encontrar histórias comuns entre os povos antigos, histórias similares, como a história do dilúvio, dos patriarcas e até mesmo do Jardim do Éden, da serpente, o culto à serpente cananeia. Por que essa influência? Devido ao fato da transmissão oral conservar a memória dos acontecimentos do Jardim do Éden, ok? Bom, tendo dito isto, quando você vai, por exemplo, estou falando sobre essa influência, né, da transmissão oral, narrando a história do Jardim do Éden para os povos antigos. Quando você vai, por exemplo, para reis, você vai ver que os reis, eu vou falar num outro áudio um dia sobre como surge a monarquia influenciada também pela transmissão oral, pela ideia do Jardim do Éden, ok? Mas você vai ver, por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 21, 18, Manassés, você vê que Manassés ali ele tinha um jardim real. Você vai ver em 2 Reis, capítulo 21, 26, Amon tinha um jardim real. Você vai ver no capítulo 25, 4, falando sobre o jardim do rei, em 2 Reis, em Neemias 3,15. Você vai ver Esther, capítulo 1, versículo 5. E você vê também, por exemplo, na verdade são muitos textos no Antigo Testamento que falam sobre essa ideia de um jardim, Cantares, Ezequiel, são muitos textos que não tem como enumerar aqui agora. O que é que isso me mostra? Que essa ideia influenciava a cabeça do povo no passado. E que eles criaram a sua política, a sua religião baseado nessa ideia. Ok? Então, por exemplo, você vai ver Nabucodonosor. Nabucodonosor ele tinha um jardim suspenso da Babilônia. Ou seja, nós vemos a história do Jardim do Éden influenciando os babilônicos lá. Veja como essa história foi comum. Nós vamos ver também, por exemplo, a ideia da terra que mana leite e mel.
Porque na cabeça do povo de Israel, aquele povo que tinha passado pelos juízes ali, estavam com Josué ali, depois da morte de Moisés, e eles estavam com essa ideia de uma terra que manava leite e mel. Veja, uma terra de delícias. E a gente vê em Ezequiel um texto citando o jardim como um lugar de delícias, né? Então, essa ideia do jardim ser um lugar de delícias. E nós vemos essa ideia, por exemplo, para o povo que tinha que entrar numa terra que manava leite e mel. Ou seja, veja, eles não estão pensando em ir para o céu, tá entendendo isso? Eles estão pensando em possuir uma terra, restaurar uma terra como era originalmente por causa da transmissão oral, ou da influência patriarcal da transmissão oral. Então influenciou o mundo antigo. Você vê Nabucodonosor, Jardim Suspenso da Babilônia. Você vê, por exemplo, a ideia do carvalho sagrado. Olha isso, a ideia do carvalho sagrado. Irmão Jean, que conversa é essa de carvalho sagrado? É bruxaria? Não, está na Bíblia. Quando você vai para Gênesis 13:18, se você quiser conferir, Gênesis 13:18 fala sobre o carvalho sagrado. Era um lugar onde as pessoas se reuniam para debater assuntos, até mesmo enterrar pessoas. Olha que coisa interessante. Gênesis 35:4, Gênesis 35:8. E quando você vai estudar essa ideia do carvalho ser uma árvore sagrada, você vai ver também na mitologia, nas mitologias nórdicas, nas mitologias gregas, uma série de mitologias antigas. Agora, isso me mostra que a história do Jardim do Éden influenciou nações. Por quê? Carvalho é uma árvore considerada uma árvore de maior longevidade, né? E quando você vai para o Jardim do Éden, você vai ver que havia lá a árvore da vida. Então a ideia de árvore da vida vai passar a reger o mundo antigo. É por isso que você vai para Romanos, por exemplo, capítulo 5, Paulo fala sobre o primeiro Adão e o último Adão. Ou seja, nós vemos como o mundo foi estabelecido em cima dessas duas figuras. Nós vemos como a transmissão oral, narrando a história de Adão e Eva, vai influenciar o mundo antigo. E nós vemos também depois como a história de Jesus vai influenciar o mundo antigo. Nós vamos ver que vai existir o cristianismo, vai ser a religião mais poderosa do mundo antigo, e até hoje ainda é a mais numerosa, né? Junto com o Islã. Então, nós vamos ver como o cristianismo vai influenciar o surgimento de cidades, uma cidade com uma catedral, com uma matriz. Nós vamos ver até mesmo a questão da teocracia, a questão do surgimento Estado, religião, né? Hoje, é claro, o Estado é laico. Mas o que eu estou tentando mostrar aqui é que como a ideia da transmissão oral influenciou o mundo antigo. Como influenciou o mundo antigo? Tem muito mais outras coisas que nós poderíamos falar aqui. Mas o que isso me mostra é que a mente do povo, a mente daqueles que estavam pensando no passado, influenciado por essa ideia, era voltar para o jardim. Nós vemos essa ideia começando com Eva, quando ela pensa em ter um filho no lugar de Abel. Ou seja, por quê? Por causa do favor eu consigo voltar, por causa do favor eu consigo restituir o que eu perdi. Essa é mais ou menos a ideia. Então, aí você vê que essa ideia vai evoluindo, vai passando por todo o Gênesis. Amém? Não sei se você está entendendo isso. Agora, tenta pensar comigo. Será que essa ideia parou somente no Antigo Testamento? Em outro áudio eu vou estar falando como essa ideia ainda continua influenciando toda a história da igreja. Influenciou Jesus. Jesus tinha em mente isso também. Eu vou mostrar num outro áudio que Jesus também estava pensando exatamente nessa ideia. Tanto que ele fala sobre venha o teu reino. Venha o teu reino. Ele fala na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem que dedicar um tempo exclusivo para ela. Não vou falar sobre isso agora. Ok? Mas agora, quando você olha para o Éden, se Deus, quando cria o mundo, ele está pensando naquelas características, eu estava ministrando esses dias na igreja batista, estava falando, em uma determinada parte da pregação, falando sobre como Deus nos coloca em um mundo já pronto. Quando você nasce de novo em Cristo, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você vem em espírito para esse reino, já está tudo pronto, porque fala reino do Filho do seu amor, já tem o amor. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Então, significa o seguinte, você vem para um reino, as bênçãos espirituais já está pronta, já está ali para você. Ou seja, Deus te coloca num ambiente já pronto. Ou seja, eu até fiz um trocadilho, né? Você imagine uma mãe, quando um neném nasce, o pai e a mãe chegam naquele neném recém-nascido, está com um dia ali, ainda está na maternidade lá, na incubadora. O papai bate no vidro assim e fala, olha, é o seguinte, filho, você daqui para frente você vai ter que trabalhar para conseguir sua fralda. É o seguinte, cara, leite ó, no peito da mãe não vai ter não, viu? Você se vira. É assim? Não é assim. Tudo está pronto para aquela criança. Quando Deus coloca Adão naquele jardim, ele coloca em um ambiente já pronto. Então é isso que Deus pensa. Ele coloca o homem com uma alma para sentir prazeres, delícias, experimentar do melhor.
um espírito nele para desfrutar dessa comunhão, para ser influenciado, para ser transformado, e um corpo físico para interagir com a matéria, para governar, para comandar a matéria. Veja, é muito diferente do estilo que nós ouvimos muitas vezes, que parece uma sessão de tortura, né? Usando textos como de Jó, do caminho estreito, texto do espinho na carne. Muitas vezes a interpretação nem está dizendo aquilo. Um dia eu vou dedicar um tempo para mostrar o que esses textos estão dizendo. E então, o que Deus tinha em mente era uma coisa assim. Foi isso que ele pensou, foi assim que ele planejou. E foi assim que o mundo antigo se ergueu. Outro dia, num outro áudio, eu quero estar falando como surge a monarquia. Para que surgiu o imposto, gente? Quem está na posição de Adão hoje, ocupando o nosso lugar, eu vou estar falando isso em outros áudios, tá? Para você entender. Então, por enquanto, fique com isso, tá? Reflita nessa palavra. Deus te colocou num lugar de delícias. Era a vontade dele. Essa era a vontade dele, que você desfrutasse do melhor. Amém? Deus abençoe e tenha um bom dia.